Olá! Você chegou no canal Orbis Pictus Art. E se você chegou aqui é porque realmente gosta de artes visuais. Então vamos lá! Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir de verdade o vídeo que fiz. Espero que goste. Neste episódio quero falar com você um pouco sobre a arte coreana. Nós ocidentais, recebemos pouca informação do Oriente. Acredito que, somente, na área da música, o acesso nos últimos 10 anos foram bem legais, principalmente com os movimentos K-pop, J-pop, entre outros. A Netflix tem colocado atualmente, em sua programação, alguns seriados fantásticos. Vale a pena conferir. Se bem que, pensando bem, nos últimos anos, está acontecendo uma pequena enxurrada de movimentos asiáticos por aqui. Vamos aproveitar então essa maravilhosa cultura milenar. Os primórdios do patrimônio artístico da Coreia remontam a cerca de 9.000 anos. Está, então, no período neolítico e os mais antigos exemplos conhecidos de cerâmicas feitas na península ao longo dos séculos são as porcelana branca e pintura em porcelana sob esmalte, fabricação de celadon e louça punchon. Os artesãos coreanos faziam objetos de uma variedade de outros materiais, incluindo metal, laca, seda e madeira, que, como no caso da cerâmica, eram originalmente destinados ao uso prático ou cerimonial, mas foram valorizados como obras de arte. Tanto no seu próprio país, e também, quando os ocidentais conheceram seus trabalhos. Uma coisa que aparece nas culturas arcaicas é que as figuras mais proeminentes, imperadores ou reis, sempre foram enterrados com seus pertences e isso também aconteceu na cultura coreana. Joias e vasos de bronze, armas e arreios foram colocados nos túmulos de reis e aristocratas para servir o falecido na vida após a morte. O xamanismo talvez tenha sido um dos primeiros movimentos religiosos acontecidos naquela região, porém, a introdução do budismo no século IV trouxe vários tipos de imagens e estilos artísticos para a Coreia. A influência desta religião na arte coreana pode ser vista em complexos de templos, estátuas de pedra e bronze, pinturas e manuscritos ilustrados feitos na península desde o século V. O budismo atingiu o auge de sua influência sob as dinastias Silla entre os anos de 668 a 935 e Goryeo que foram de 918 até 1392, como evidenciado pela elegância excepcional e obras de arte refinadas daqueles anos. E lembrei aqui. Você pode comentar, nas caixas de comentários do vídeo, sobre as estátuas budistas que existem na Ásia. Comente, por favor. Muito obrigado. No final do século XIV, com a dinastia Joseon que aconteceram de 1392 e fim 1910, adotando o neoconfucionismo como a nova ideologia do Estado e filosofia social dominante, os gostos artísticos da elite mudaram drasticamente. Correndo tudo em favor de objetos cotidianos simples e roupas mais espartanas para vestir. Os itens do cotidiano, para a cozinha, por exemplo, incluíam talheres de porcelana branca simples e utensílios de mesa feitos de materiais naturais. Durante o mesmo período, os artesãos coreanos também fizeram ornamentos pessoais e utensílios domésticos, especialmente para mulheres e para a nobreza. Para plebeus, um estilo mais restrito, mais simples. A diminuição da influência dos ensinamentos confucionistas na arte e a crescente influência de influências estrangeiras, incluindo ocidentais, em meados do século XVIII levaram a uma variedade de novas formas, técnicas e designs na fabricação de utensílios de mesa em cerâmica. Este período também viu uma nova tendência na pintura coreana com o desenvolvimento de paisagens reais, cujos praticantes defendiam a representação de paisagens coreanas reais, uma alternativa aos temas da pintura clássica chinesa. Lembrando você, que a cultura chinesa foi a mais influente em toda a Ásia, mas isso é outra história. E se você quiser conversar sobre esse assunto, faça um comentário, por favor. Os ocidentais tomaram conhecimento da arte coreana no final do século XIX, principalmente através da coleção de cerâmica coreana. Nas primeiras décadas do século XX, quando a Coreia foi ocupada pelo Japão até 1945, arqueólogos e estudiosos japoneses ajudaram a moldar a compreensão ocidental e a apreciação da arte coreana. O fundador do movimento Minjei, arte popular,
do início do século XX no Japão. Yanaji Soetsu foi um divulgador influente abrindo mais o interesse nacional e internacional pela cerâmica Shozon e artes decorativas. A Segunda Guerra Mundial foi um ponto de virada na visibilidade internacional da arte coreana, e mais tarde, mais colecionadores ocidentais começaram novas coleções com pinturas, esculturas, cerâmicas e objetos de metal. No entanto, em comparação com a atenção dada à arte chinesa e japonesa, que sobreviveram em muito maior número e foram estudadas mais extensivamente, o conhecimento e a apreciação da arte coreana no Ocidente ainda estão em estágio inicial. Bom, então é isso. Espero que tenha gostado e feito algum comentário no vídeo. Não se esqueça. Se inscreva e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!